bom dia. Estamos fazendo esse vídeo de agradecimento e a cada 3.000 inscritos eu fiquei de fazer mais um vídeo para que nós pudéssemos aqui trocar algumas experiências, contar alguns segredos, algumas particularidades. E nesse dia eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que muito tocou o meu coração, a minha vida. E essa semana é uma semana muito especial porque, primeiro, eu estou fazendo 10 anos na empresa a qual eu trabalho, que é uma empresa muito boa, uma empresa estatal, federal, em que eu estou há 10 anos trabalhando, Eletrobras, Eletronuclear, e resolvi fazer esse vídeo como um agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, a vocês e a todos os amigos que me acompanharam nessa trajetória até aqui. Compartilhar de algumas experiências quanto ao concurso público, algumas experiências que eu vivi, alguns desafios. Eu gostaria de compartilhar com você essa parte da minha vida, que certamente também vai ajudar aqueles que de repente almejam alcançar a carreira pública, se tornar um funcionário público, ter estabilidade e dizer os benefícios e as dificuldades também, algumas dificuldades que nós encontramos no meio do caminho. Eu espero que você goste, então você já pode deixar o seu comentário, curtir, compartilhar aquilo que você achar interessante, mas me ajuda, porque se você ainda não viu, a gente tem um propósito especial, a gente tem um propósito missionário, um propósito de alcançar pessoas e ajudar pessoas, não somente com os vídeos, mas com algumas ações que dependem de mim e de você. Então toda vez que você curte, que você se inscreve, que você compartilha, a gente tem a possibilidade de ajudar alguém e também de fazer com que outras pessoas sejam alcançadas e transformadas através desse vídeo, que é um vídeo curto, é um vídeo de experiência, é um vídeo de motivação, porque as histórias que nos motivam geralmente são de seres humanos, como eu e você, de carne e osso, pessoas que vivem e que dão o seu melhor e alcançam algumas vitórias independentes das dificuldades. E nesse momento eu vou estar compartilhando com você. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é como nós devemos organizar e preparar os nossos estudos, porque certamente acho que foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei e que eu acho que a maior parte das pessoas em comum tem, porque você se preparar para um concurso é um pouco diferente de você se preparar para uma carreira, um estágio, fazer uma faculdade. É muito diferente dessa realidade, porque o concurso público ele vai te exigir uma dedicação mais independente, você ser mais autodidata, não vai depender tanto de um bom professor ou de um bom curso, mas muito mais do seu esforço, muito mais da sua dedicação, muito mais do propósito pelo qual você almeja. Então, o professor, o curso preparatório, a estratégia, tudo isso é importante, mas o mais importante é a capacidade que você tem de reagir, de tomar as atitudes necessárias para que você possa vencer. E eu gostaria de destacar pelo menos três pontos que eu acredito ser fundamental para qualquer pessoa que vai iniciar os estudos. Então, se você que me acompanha já estudou, está estudando ou conhece alguém que queira iniciar os estudos, mostra essa pessoa, mostra esse vídeo a essa pessoa, mostra, porque eu sei que vai ajudar a vida dela, como ajudou a minha, e foi através de experiências, não foi algo que eu li em um livro. A gente aprende ouvindo alguns amigos, algumas experiências como essa que eu estou compartilhando, que nos fazem crescer. Então a primeira dela é você entender que você vai precisar de pelo menos da organização financeira.
Por quê? Eu não digo de você ter muito dinheiro, de ter pouco, até mesmo porque eu vou falar um pouquinho das dificuldades mais para frente. Não foi o meu caso de ter muito dinheiro, né? Eu não tive muito dinheiro, mas a organização financeira, ela consiste em você abrir mão, né, de lazer muitas vezes, de sair, de passear, de gastar dinheiro que você poderia estar investindo. Talvez você se pergunte qual é a necessidade de eu me preparar financeiramente, mesmo que eu seja desempregado, não tenha recursos ou ganhe apenas uma mesada. Ainda assim é importante você entender por que você precisa se organizar financeiramente. Primeiro porque se você não sabe a quantidade de dinheiro que você tem, que você possa dispor para investir, vai ficar difícil, até mesmo porque você de alguma forma precisa comprar alguns livros, adquirir alguns materiais. Não precisa ser muito, vai depender muito da sua possibilidade. Se você tem um dinheiro bom, razoável para investir em algo, eu acredito que seja o primeiro passo. Você pode investir em algo muito bom, mas como eu disse, o que mais vai contar é exatamente a sua dedicação. Não adianta você pagar os melhores cursos, as melhores academias, ter os melhores livros, se você não se dedica a isso. Concorda comigo? Então exatamente esse é o ponto de partida. É você saber exatamente aonde você quer chegar e o que você tem para chegar até lá. Então, partindo desse princípio, a primeira organização é a financeira. A segunda é a organização do tempo. Você vai descobrir que para tudo na vida que você almeja, você vai ter que investir muito tempo nisso. E o concurso público, ele não é tão fácil quanto parece. Eu digo que a etapa mais difícil é você entender o tempo. Como Salomão diz, há um tempo para todas as coisas. E você compreender o tempo do concurso é algo que não é fácil. Primeiro porque você vai ter que lidar com a condição de se dedicar ao horário de estudo, vai ter que organizar, e esse planejamento ele vai variar de pessoa para pessoa, mas existe um padrão, né? Pelo menos a pessoa precisa estudar, a não ser que ela tenha um QI elevado, né? Seja um nerd, já tenha nascido aí com a capacidade. Se você não é, então se você não é uma pessoa que tem o QI acima da média, não é um gênio, então você vai ser como eu, vai precisar se dedicar um pouquinho mais de tempo. A média costuma ser 2 horas no mínimo para você iniciar. Eu iniciava com meia hora, 1 hora de estudo, parava 5 minutos, 15 minutos, fazia qualquer outra coisa que realmente é necessário. Você pega, faz outra atividade, faz uma ligação, faz um pagamento, agiliza alguma coisa, vê um vídeo engraçado, o que você precisa fazer para distrair um pouquinho o seu cérebro. É muito importante nesse período do tempo você realmente desprender. Não pode sair e ficar pensando, não. E depois você vai aumentando esse tempo de dedicação. Passa para 3 horas, 4 horas, estuda a parte da manhã, estuda a parte da tarde, divide. É muito importante você dividir, porque essa disciplina vai fazer com que você obtenha melhores resultados. Porque se você não consegue separar um tempo e separar um lugar para você sentar e se dedicar àquilo, certamente você vai encontrar barreiras para desenvolver o conhecimento necessário para concurso. E essa organização, ela consiste exatamente na organização financeira, a organização do tempo, e também não podemos esquecer do planejamento do estudo. Porque se você não consegue planejar o estudo, você não pode estudar somente aquilo que você acha que é bom. Você tem que estudar aquilo que verdadeiramente é necessário, né? Que nem na vida, a gente não pode comer somente fast food, só comer coisas boas, não. A gente também precisa se alimentar bem. Então,
para que, assim como na vida a gente tenha uma boa saúde, uma saúde mental, também vai ser necessário você sentar, separar um momento e planejar o seu estudo. Seja de português, matemática, redação, você vai ter que dividir os horários, de preferência divide de maneira igual, ou se você tem mais facilidade em alguma matéria, eu indico você estudar menos essa matéria, pegar mais em exercícios e se dedicar exatamente àquela que você tem mais dificuldade, àquela que você não gosta. Porque concurso público é exatamente isso. Não é você ir muito bem, gabaritar a parte que você é boa, português ou matemática, redação, direito, não é isso. É você ir bem na matéria que você já domina e manter a média ou superar a média de preferência nas outras que você não domina. Então, essa balança equilibrada em todas as matérias do concurso público vai fazer com que você tenha bons resultados. É uma dica importantíssima, tá? Planejar a vida financeira, o tempo e os estudos é algo que demorou um pouco para eu entender, mas foi necessário. Foi um grande diferencial. É por isso que eu disse, não é necessariamente o melhor curso, o melhor investimento, o melhor livro, não. Vai depender de você, né? Vai depender de você assumir essa responsabilidade. Bem, eu vou falar também agora sobre a condição das dificuldades que eu encontrei. Talvez você seja como eu, que não tenha condições de pagar bons cursos, adquirir bons livros. Eu nasci praticamente em um lar, uma família que tem renda baixa. Meu pai é mestre de obra, minha mãe ela não tem emprego, né, sempre foi dona de casa, lutava ali para ajudar de uma forma ou de outra, sempre somando, mas nunca tivemos uma vida que eu possa dizer financeiramente resolvida. Porém, eu aprendi muito com eles a questão do trabalho, dedicação. Então eu resolvi me dedicar, independente dos recursos que eu tinha. Inicialmente eu gostaria de agradecer meu primeiro professor, que foi o professor Josué, que se tornou um grande amigo, um exemplo de vida, de história, que eu estou aqui hoje falando dele. Certamente é porque é uma pessoa extraordinária. Que Deus possa abençoar a você e a sua família. E se você estiver vendo esse vídeo, comenta aí embaixo, por favor. E ele foi a pessoa que me ajudou muito. Por quê? Ou seja, em um lugar que não tinha muitas condições, não tinha muitos cursos, ele pôde abrir a oportunidade para que eu começasse de fato a estudar e a ler e a conhecer esse universo dos concursos públicos. Ele foi de fato a pessoa que me ajudou a ler, a entender e a conhecer esse universo dos concursos públicos. Ele, na sua casa mesmo, ele dava aula, ensinava muito a garotada, aprovou muita pessoa para fuzileiro naval, para a polícia militar e por aí em diante. Vários concursos. E foi através dele que eu me espelhei, que dentro de casa nós somos capazes de ir além. Porque ele sempre estudou em casa, se dedicou, organizou. Ele também superou bastante dessas dificuldades que eu também estou compartilhando e vou compartilhar com você. E é necessário que para tudo isso a gente consiga conciliar, né? Reconhecer as estratégias necessárias, o investimento necessário. E essa dificuldade que eu encontrei inicialmente foi de não ter recursos. Eu não tinha à minha disposição dinheiro, tanto é que por muitas vezes esse professor amigo, ele aceitou de eu não ter condições de pagar. Minha mãe conversou com ele e eu não paguei, realmente eu não pude pagar durante um período, e depois eu pagava duas, aí ficava devendo mais uma e assim por diante, devido às dificuldades que eu encontrei. E às vezes as pessoas olham assim, rapaz, é funcionário público, hoje ele tem uma vida financeira estável, ele está tranquilo, está bem resolvido, mas não sabe as dificuldades que a gente encontra. E todo mundo passa por essas dificuldades. Então, eu gostaria de te incentivar, independente de você
ter à sua disposição, se dedica, encontra alguém que saiba um pouco mais do que você, senta com ela, pergunta, planeja e, entendeu? Absorve ali alguma coisa, mas faça, dê o pontapé inicial. E aí as demais coisas a gente consegue. Depois eu consegui realmente passar e conseguir uma bolsa para estudar em um cursinho bom. E esse curso bom, ele pôde me dar um norte. Meu professor, ele me deu a base, me deu tudo, esse amigo. Mas o cursinho preparatório, todo cursinho preparatório que você for comprar, desde o pior até o melhor, na internet, presencial, qualquer que seja, esse cursinho ele só vai te ajudar a te dar uma direção. Isso é fato, isso aí é uma experiência que eu adquiri, e eu vi que nesses dois universos, de você estudar em casa ou estudar no cursinho, a única diferença que existe do cursinho preparatório é que ele é um curso direcionado para te aprovar em determinadas vagas, seja para a Polícia Militar, seja para a Guarda, ou seja, para o Tribunal. Aonde quer que você estude, o cursinho preparatório vai ter profissionais, pessoas se dedicando exclusivamente para fazer com que você seja aprovado para aquelas carreiras. Então, essa é uma dificuldade muito grande que a gente encontra no início, saber aonde, qual é o material, como, mas exatamente você vai ter que conciliar a sua realidade com o que já existe. Hoje existe muito ensino bom à distância, muito curso preparatório bom à distância. Por isso eu recomendo que você compre o pacote, que você se dedique, até mesmo porque você pode estudar em casa, se planejando direitinho, que nem eu falei, o tempo, e você vai ter bons resultados. Agora, uma outra dificuldade, que inicialmente eu falei acerca do tempo, e eu não coloquei lá, porque agora que eu estou falando acerca dessa dificuldade, é você entender, compreender que o estudo, e qualquer estudo, ele não tem um retorno imediato. Você trabalha hoje, recebe amanhã, você trabalha durante o mês e recebe o seu pagamento. Agora, o estudo, ele demora um pouco mais para que você receba de volta exatamente aquilo que você está semeando, aquilo que você está plantando. Então, não espere de imediato você passar no concurso público, porque foi exatamente assim comigo. E eu gostaria de falar disso porque teve uma vez que eu, conversando em uma roda de amigos, comecei a falar que eu passei para isso, para aquilo, fui falando só das aprovações e fiquei por um bom tempo falando. Aí daqui a pouco o rapaz falou: pô, mas você só conta a vitória. Então, nesse vídeo eu gostaria de realmente contar exatamente todos os períodos. E eu passei com muita dificuldade, desde criança eu não passei para EPICAR, eu não passei para fuzileiro naval, eu não passei para vários concursos que inicialmente eu fiz, mas eu estudei muito pouco. Exatamente porque eu não conhecia, que nem provavelmente você faz. Vou fazer um concurso público, e aí você, 1 mês, 3 meses antes, você acha que vai resolver o problema de uma vida inteira. Isso é mentira. Então, já de início, acabe com esse mito. Tá? Você precisa se dedicar. Você vai precisar se dedicar. Então, essa dificuldade, essa barreira, ela é muito grande. Porque você estuda para concurso público, você vai estudar 1 ano, 2 anos, dependendo da sua dificuldade, você vai estudar durante um bom período e ainda assim você vai passar, você vai ser aprovado e talvez você vai ser chamado. Porque concurso público tem isso, às vezes é só cadastro reserva, às vezes é vaga de para concorrência e ainda assim, às vezes você não é chamado. Então, você tem que ter isso em mente, que você pode se dedicar 1 ano, 2, olha o período que eu te falei, olha o tempo que você vai ter que se dedicar, de repente, a conquistar essa carreira pública. Então, esse período é importante que você tenha em mente, que você vai precisar de 1 ano, 2, 3, para que você não esmoreça, não desfaleça, não fique olhando somente para o fracasso. Por quê? Você vai ter esses baques de início, vai ter essa dificuldade de início. Quem está estudando sabe que todo mundo passa por isso, de não passar, de não ser aprovado, de não se classificar. Então, eu já te deixo essa verdade. Isso é uma verdade, tá? E esse tempo
que vai passar, que você, beleza, consegui, fiquei em primeiro lugar, agora eu vou. Beleza, você vai. Mas você vai entender que de repente, mesmo estando em primeiro lugar, você vai esperar depois de ser classificado 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Entendeu? Então, viva com essa expectativa em seu coração, em sua mente, mas não permita com que os fracassos ou esses primeiros momentos, essas primeiras fases venham te parar. Siga e você vai conseguir obter bons resultados. Essa é uma dificuldade muito grande, então vai depender muito da sua dedicação, da sua motivação. Entenda que motivação é a ação que motiva. Na minha época não tinha muita orientação, não tinha muitos coaches, não tinha uma galera que ajudava, né, nesse sentido, mas hoje tem. Então assim, a motivação é a ação que motiva. Não adianta você ficar ouvindo uma porção de história de sucesso, o que deu certo, ou a fórmula mágica. Você vai ter que desenvolver a sua fórmula de dar certo. Você vai ter que desenvolver o teu jeito de dar certo. Entende? Então assim, motivação é a ação que motiva. Então você toma as suas atitudes necessárias para que você venha conquistar uma vaga no funcionarismo público. Você vai ver alguns segredos que eu vou compartilhar com você sobre concurso público. Então, eu deixei para o final para falar acerca de algumas aprovações, exatamente porque nesse caminho eu tenho minha família, meus amigos, a igreja, muitas coisas ajudaram para que eu passasse por todos esses períodos de dificuldade, de administração, de tempo, e me mantivesse focado para conquistar. E eu gostaria de agradecer novamente alguns pastores, alguns amigos, esposas, porque as pessoas que estão perto de você nesse período que você está estudando, meus pais, as pessoas têm que compreender que você está estudando. Elas têm que exatamente olhar e falar, poxa, eu não posso chamar ele para sair, ou ele não vai sair, e não é porque você não gosta daquela companhia, não é porque você não gosta da sua namorada, não é porque você não gosta de estar na igreja, mas o sol, ele nasce para o justo e para o injusto. Então, se a cada dia você não fizer o que outras pessoas estão fazendo, você não vai conseguir uma vaga. Então você tem que fazer o quê? Peraí, se todo mundo está estudando, eu tenho que estudar. Se todo mundo está se dedicando, eu tenho que me dedicar. Não adianta achar que vai cair do céu e que vai acontecer uma mágica e que Deus ele vai abençoar o injusto e o justo ele vai deixar ele padecer. Entendeu? Não, isso não vai acontecer. Então, essa é uma realidade que você precisa compreender. E eu gostaria de agradecer exatamente porque todos esses amigos que eu tinha e tenho até hoje, grandes amigos, né, meus primos, família em geral, eu gostaria de agradecer exatamente porque essa fase é uma fase muito complicada. Então, depois você vicia um pouquinho em estudar, isso é a parte boa, você fica ali viciado em estudar. Por exemplo, na minha vida eu fiquei realmente viciado em estudar. Você passa, depois que você pega o gostinho de ser aprovado no primeiro, se classificar, quando você começa a trabalhar, então, aí que não para. Na realidade, você quer escolher uma carreira que você goste de trabalhar. Bem, então eu vou estar falando agora com vocês acerca daquilo que eu caminhei. Passei por alguns concursos como segurança da Conlurb, eu passei para guarda municipal, agente de trânsito, Petrobras, bombeiro, marinha e outros, né? Só que o que hoje eu estou trabalhando é na Eletrobras Eletronuclear. Foi o último concurso, um dos últimos, né? Esse foi o concurso que eu passei e fiquei. Estou há 10 anos e essa semana eu estou fazendo 10 anos, então por isso que também gostaria de agradecer, porque é uma empresa muito boa. Se você não conhece, aqui tem um centro de informação em Angra dos Reis, vem conhecer esse trabalho. É uma usina, ela é única no nosso país, então é um trabalho
estatal, federal, em que aqui, graças a Deus, todos os funcionários recebem bem. Não dá para ser rico, né, sendo um funcionário público, mas a gente tem estabilidade. Eu acho que o primeiro passo de você ter estabilidade é que você pode projetar para onde você vai querer ir. Então, primeiro, eu gostaria de falar com você acerca de como eu passei, né? Ou seja, eu sempre escolhi os concursos um pouco mais fáceis, que foi de matemática, português, redação, porque era o que eu tinha em mãos para estudar e que eu conseguia adquirir algum conhecimento. Passei bem classificado, porque não adianta você fazer um concurso, aí você fala assim, passei e ficou em quê? Em centésimo, milésimo. Passei, mas dificilmente algum concurso te chama quando você passa lá para trás. Geralmente os concursos só vão te chamar quando você está ali na frente. Então, quando você consegue ser aprovado e classificado nesses concursos, você tem a certeza que você vai conseguir. Mas não é fácil. Então, a partir do momento que você se classificou no primeiro, com certeza você vai trabalhar, só que ainda assim vai ter muitas variáveis. Você vai ver que você vai precisar ter uma quantidade de documentação. Então, se você não tem documentação escolar, certificado de reservista, toda a documentação você precisa ter, porque quando te exigir isso, você às vezes vai ter sido aprovado, classificado, e chega na hora, vi muitas pessoas realmente não conseguiram uma vaga porque não cuidaram de coisas simples. É um certificado, é um requisito que está lá no edital e a pessoa não olhou. Então, uma dica para você, tá? Adianta a parte da documentação, deixa bonitinho. Então não é fácil, a gente sabe que as documentações elas se perdem com o tempo, às vezes você não dá tanta importância porque o emprego não exige, às vezes nenhum lugar vai exigir, mas quando você faz concurso público eles pedem. E, por exemplo, aquele título de eleitor, né, e o comprovante de votação, se você não tiver, você não consegue ser admitido em concurso público. Não votei porque eu não gosto, ou porque eu não quero participar, eu não quero exercer cidadania, eu não acho desnecessário, essa política é uma droga, mas ainda assim você vai precisar daquele canhoto, você vai precisar, porque se você não tiver, isso vai impedir a sua admissão no cargo público. Então, não é só passar, você tem que se preocupar com tudo, estar preparado para todo o edital. Ler o edital, saber quais são os requisitos. Eu vou estar falando de umas experiências bem difíceis para vocês terem noção. Primeiro concurso que eu passei, que foi Guarda Municipal de Araruama, eu passei, a correspondência chegou, eu tinha mudado o endereço, bateu, foi o primeiro concurso, ou seja, eu estava desesperado querendo essa vaga, querendo trabalhar, e ainda assim não pude iniciar o trabalho. Então foi muito triste, eu fiquei muito chateado, eu não tinha emprego nessa época, então eu ficava ali estudando, dando aula para poder reunir um capital. Então assim, ainda assim era muito pouco e eu precisava dessa vaga. Eu estudei para me classificar e quando eu olhava no site, o site não dizia nada, eles não atualizaram. Resumindo, a correspondência bateu 3 vezes na minha casa, voltou, não tinha ninguém, eu tinha mudado o endereço e perdi essa vaga. Triste, né? Mas não desanimei. Se eu olho lá no site e vejo que eles convocaram algumas pessoas e tal, eu vou me preparar, eu vou ligar, eu iria lá resolver, mas eles não atualizaram o site e eu perdi essa oportunidade. Eu passei para agente de trânsito, em 6º lugar, fui chamado, participei de todo o processo. Esse, definitivamente, eu trabalhei, não foi fácil. Para vocês entenderem, eu comecei a estudar em 2005 e em 2008 foi o tempo que eu precisei para conseguir estudar, me classificar e ser chamado e começar a trabalhar no concurso público. 3 anos. Foram 3 anos de muita dedicação, ao ponto de, por muitas vezes, abrir mão
de alguns empregos que eram bons, de carteira assinada, porque iria me impedir de alcançar o meu objetivo, que era ser funcionário público. E eu realmente abri mão de muitas coisas, por isso que não dá para você dizer que você vai conseguir sem sacrifício, tá? Então, passei para agente de segurança da Conlurb, passei em primeiro lugar, consegui também trabalhar. Agora veja uma experiência que para mim foi uma das mais difíceis, porque depois que eu passei nesse concurso, eu falei que a gente não para de fazer, né? Eu fui fazer o concurso da Petrobras, que era um concurso que eu já tinha em mente, a carreira de segurança, que sempre foi minha área. Aí eu falei, agora vai dar certo, né? Agora eu tenho... Aí consegui adquirir material, estudar, eu já vinha focado nisso e consegui passar para a Petrobras. Mas passei em tudo, teste físico, documentação, beleza. Quando eles foram em um requisito, que era a exigência de tempo, eu fiquei reprovado. Gente, eu sentei naquela cadeira da Petrobras, eu vi o plano de carreira, uma empresa muito boa também, estatal, federal, em que tinha muitos benefícios e eu fiquei decepcionado, frustrado, mas falei, tudo bem, eu não consegui, eu poderia ter recorrido dessa decisão, um colega meu na mesma condição ele recorreu e 1 ano, 2 anos depois ele conseguiu, mas eu já tinha passado em outros concursos, aí preferi não entrar com um processo e esperar para ver o que eu iria conseguir de verdade. Então o que eu fiz em diante, eu fiz o concurso da Guarda Portuária, que também passei em 2º lugar, e o concurso da Eletrobras, que eu já tinha feito, passei em 6º lugar. Como eu falei para vocês, o tempo ele conta, porque todos esses concursos eu levei 1 ano, o da Eletrobras, Eletronuclear, eu levei 2 anos para ser chamado e fiquei em 6º lugar. Então não pense que é fácil. Você, eu vou fazer tribunal, eu vou fazer magistério, eu vou fazer um concurso, você pode passar por qualquer carreira, da mais fácil à mais difícil. Eu vou fazer para diplomacia, né? A carreira que você escolher você vai conseguir, só que você tem que administrar esse tempo, entender que as frustrações, as dificuldades elas aparecem, mas certamente você vai conseguir vencer. Bem, eu falei que eu iria contar alguns segredos de concurso público que poucas pessoas conhecem e realmente faz a diferença, tá? Primeiro, independente do que você estude, independente da sua dedicação, independente do tempo, independente do cursinho preparatório, você vai precisar entender primeiro que você precisa estudar. Primeira dica que eu dou, que é assim, é o que os cursinhos preparatórios fazem, é estudar em cima da banca. Por exemplo, você vai pegar aquele edital, você vai olhar lá para o conteúdo programático e aí você vai se deparar com aquela realidade e falar, nossa, é muita coisa, eu não vou conseguir, eu não sei isso aqui. E se você ficar preso naquilo ali, você nem faz o concurso público. Então o que você precisa fazer? Olhou o conteúdo programático, viu o material, viu aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, você vai precisar aprender a marcar X. Isso, você vai ter que estudar em cima da banca. Porque cada banca tem um jeito de formular as matérias. Vamos supor que você estude matemática, aí você estuda tudo. Geometria, você estuda matemática básica, você vai estudar funções e aí você vai ver o que você vai estudar. Mas existe uma parte que você não domine tanto, trigonometria. Aí está lá no edital. Aí você vai ter que se virar para aprender aquilo dali e chegar na hora e fazer. Só que aí você vai chegar na hora e de repente não cai uma questão. Entendeu? É por isso que você precisa estudar para aquele concurso, com aquela banca. Não adianta você achar que, não, eu já sei tudo, e aí você não pega a banca para você estudar. Você pode conseguir, mas o êxito ele nunca é o melhor. De conseguir passar em primeiro ou segundo e se ter a certeza que você vai ser chamado. Então é uma dica importantíssima. Não estude somente em cima dos materiais ou em cima do cursinho preparatório, estude em cima da banca, pega as provas anteriores, beleza? Uma outra dica que eu dou
observe exatamente aquilo que cai nas provas anteriores, porque eu já dei aula nesse sentido, eu já mostrei algumas pessoas, independente, cheguei a fazer algumas graduações em matemática, por exemplo, não concluí, mas ainda assim eu pude dar aula porque eu aprendi alguma coisa, e todo mundo que aprende alguma coisa sabe ensinar alguma coisa. E eu mostrei para uma galera que realmente era possível você fazer um simulado, fazer uma prova que mostrasse como seria a prova do concurso. Eu fiz isso com uma galera, preparei uma galera, foi aprovada. Depois eu na igreja mesmo eu mostrei para uns amigos que tem bancas que elas são tão repetitivas que, dependendo de como está formulada a questão, você consegue marcar sem saber aquele conteúdo. Você consegue. Não vai dar para você ser aprovado sem você saber o conteúdo, porque é uma ou outra questão, tá? Mas uma questão, duas questões, para quem estuda para concurso público, sabe que isso faz a maior diferença. Entendeu? Então eu gostaria de compartilhar essa experiência da minha vida e agradecer. Compartilha com aquelas pessoas que estão na fase de crescimento, que estão almejando aí a carreira pública. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Eu sempre estou dando dicas de leitura, de estudo bíblico. Estou compartilhando essa experiência sobre o concurso público exatamente porque conseguimos chegar a 3.000 inscritos no meu canal e espero conseguir ir bem além a fim de ajudar sempre, tá bom? Então estou aqui à disposição. Coloque aí nos comentários algum vídeo, alguma coisa que você queira que eu faça, algumas dúvidas que vocês têm que eu possa ajudar e responder. Vai comentando aí embaixo para que a gente possa de repente fazer um novo vídeo se eu deixei de falar de alguma coisa, beleza? Até o próximo vídeo e bom ter você aqui comigo.